Já pensou se fosse um dos personagens do filme do Doutor Estranho? Muita coisa poderia ser diferente, não é? Fala a verdade. É mais ou menos isso que a gente faz aqui de vez em quando, né? Então vem comigo descobrir coisas que eu não faria se eu estivesse lá. Será que você concorda com as coisas que eu não ia fazer? Será que você também não ia fazer? Vamos lá, vamos conferir. Hey, Nerd Trunks, Peter aqui. A gente já analisou vários detalhes do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Né, o que deu certo, o que deu errado e tal, mas uma pergunta ainda fica no ar. O que você faria se estivesse dentro daquela história, sabe? Se aquela história parasse com você. Já pensou nisso? Pois é, eu pensei. Na verdade, eu faço isso em todo filme que eu assisto, sempre. Eu saio do cinema, puta, eu não teria feito aquilo. Acho que você também. Então bora voltar nessa história aqui, mas com um olhar totalmente diferente. Ao invés de ser espectador, a gente vai ser personagem. Você vai entrar junto comigo no filme, ok? E aí, será que eu me sairia melhor? Ou ia ser o primeiro a virar presunto? Façam suas apostas. Aproveitem e já vão pensando junto comigo o que vocês fariam também diferente lá e tal. Já vai colocando aqui. Talvez a gente faça um vídeo 2, né? Com certeza, eu tenho certeza absoluta que vocês vão mandar várias coisas aqui que eu não vou contar nesse vídeo, né? Porque, lógico, cada um é cada um. Vocês vão falar, PTC, isso eu não faria, mas eu faria assim. Então comenta, metralha de comentário aqui, porque eu vou fazer um vídeo 2 se estiver bacana e vou dar crédito pro seu comentário, ok? Por isso que é importante você estar inscrito com o sininho pra quando o vídeo sair, você ser avisado, pelo menos a notificação, né? Obrigado, vamos lá, galera. Medo suficiente. Essa aqui eu até citei no outro vídeo, tá? Mas não tem como deixar ela passar. Na cena inicial, galera, acho que todo mundo lembra, a Miss América e o Strange, defensor, estão sendo perseguidos pelo monstro e o Strange foi ferido. Ou seja, aquele momento ali já era a batalha perdida, concorda? Mas nem assim a Miss América sentiu medo suficiente pra abrir um portal aleatório, nem sair dali. Nem mesmo quando o Doutor Estranho decidiu sacrificar ela pra um bem maior. Pô, na boa, se sou eu ali naquele momento, né, prestes a ser sacrificado, em 10 segundos de desespero, já é o suficiente pra dar medo e um portal se abrir. E pra você? Vocação. O Doutor Estranho acordou do pesadelo e logo ele começou a se arrumar pro casamento da Christine. E tá mais que escancarado que ele ainda tem sentimentos por ela, né? Isso não é segredo pra ninguém. Então, por que isso? Que vocação pra sofrer essa? Ele quer provar o que pra quem, né? Isso é tão bizarro que até o Wong se surpreendeu quando soube que o Strange tinha ido até lá. Ah, na boa, galera, essa vocação pra sofrer eu não tenho. No lugar dele, eu não iria. E você? Método Jack Estripador. Na luta contra o Gargantos, né, o Doutor Estranho começa com o método Jack Estripador, uma parte de cada vez. Ele mirava num tentáculo por vez, né, pra cortar ou imobilizar tal, mas qual o sentido disso? Se você lembrar bem, ele chegou a criar uma serra gigantesca pra dividir o ônibus no meio, né? Por que então não mandar a mesma serra e fazer o bichão virar um cotoco? Tipo, serra o bicho no meio. Cortar todos os tentáculos de uma vez. Ou melhor, partir o monstro no meio e pronto. Era moleza fazer isso. Bom, isso era o que eu faria. Bons amigos! Na primeira vez que o Doutor Estranho foi ver a Wanda, ela vacila dizendo que sabia quem era a América. Daí a situação ficou tensa entre os dois. A Wanda revelou a magia do caos e o Darkhold apareceu bem ali onde eles estavam. E o que o Strange fez? Nada. Ele só continuou de papo com ela. Galera, eles combinaram um duelo com hora marcada e tudo. Pô, fala sério, o que é isso? Mesmo que não fosse tarefa fácil encarar a Wanda ali, eu ia pelo menos tentar destruir o Darkhold ou prender a Wanda, sei lá, alguma coisa eu ia fazer. Eu não ia deixar ela solta por aí com o Darkhold em mãos por várias horas, né? Pra ela aprontar o que ela quisesse até a hora daquele combate lá em Camartage. E você faria o que ali? Esqueceu os poderes? Bom, falando na batalha lá no Camartage, naquela hora que a Wanda chega lá, ao invés do Doutor Estranho continuar tentando convencer a Wanda de não matar a América, o que não fez ela esquecer que tinha filhos? Galera, isso ia resolver tudo. Poder pra isso ele tem. Não só isso, ele tinha mais recursos na manga e não usou. Ele podia, no mínimo, criar uma ilusão. Toma, Wanda, busquei seus filhos. Pronto. Ela ia sossegar pelo menos por um tempo, né? Abrir a guarda, sei lá, ela ia fazer alguma coisa. Galera, o Doutor Estranho pode mudar a realidade de mundos inteiros. O que é a mente de uma humana? Mas Peter, a Wanda tava com os poderes do Darkhold. Beleza, mas ele nem tentou. Eu tentaria, né? E você? Sacrifício! Um pouco antes, né, galera, quando os magos dos outros santos vão até o Camartage e se apresentam pro Wong, eles dizem que o que o Mago Supremo pedisse seria feito, beleza? Ou seja, se fosse preciso, eles se sacrificariam pela causa. Todos estavam ali pra isso, certo? Então qual o sentido do Wong ceder a chantagem da Wanda com 4 sobreviventes ali no final da batalha? Já tinham milhares caídos mesmo, né? Eu não entregaria a existência de Wanda agora, muito menos levaria ela lá. Eu não. Era só falar que não tinha mais jeito, acabou. Ela conseguiu fazer o que depois disso? No máximo, ela ia acabar com todo mundo ali. Beleza, efeito colateral.
Mas depois, fim da história. Ela nem sabia da existência da montanha e ia economizar muitas outras mortes em outros universos. Perda de tempo. Bom, galera, Doutor Estranho e América Chaves passaram por vários universos até cair no universo dos Illuminati. E o que eles fizeram por lá? Deram um rolezinho, né? E o que se faz quando tem uma ameaça multiversal atrás de você? Pô, fala sério, hein? Deu tempo de bater um papo sobre as diferenças dos universos, lanchar, zoar com o cara da barraquinha de comida, sabe? Rever as lembranças de cada um naquele holograma, falar da vida. E o pior, né? Nem por um instante o Doutor Estranho pensou: garoto, eu preciso treinar você. Ele não pensou nisso. Ela tinha poderes e nenhum dos dois sabia do que ela poderia ser capaz. Mas eles não pararam nem pra pensar sobre isso. Nem pararam pra pensar. Não era só a segurança dela que estava em jogo, mas a segurança do multiverso. É pouca coisa, né? Não é nem um universo assim, são infinitos. E tem mais, galera, já que uma frase motivacional foi o suficiente lá no final do filme. Era só ter mandado essa frase ali, né? A zoeira não tem limites. O Doutor Estranho ele foi capturado pelo Mordo e levado para interrogatório ali perante aos Illuminati. Nessa hora, o objetivo do Strange era alertar contra a Wanda. Ok. Agora me digam vocês, jovens mancebas e mancebos, se você chega num lugar e não é recebido de uma forma agradável, mas tem uma notícia urgente, precisa ser ouvido, você vai ficar sacaneando as pessoas? É isso que você vai fazer? Foi isso que o Doutor Estranho fez. Mas eu seria um pouquinho mais respeitoso, pelo menos pra ser levado a sério, ok? Prioridade. Lá na sede dos Illuminati, o Mordo e os outros membros do grupo contaram tudo sobre os perigos do Darkhold, né? A dominação onírica, tal, incursões, etc. Daí, na hora de tomar uma atitude, sabendo que a Wanda ia pintar ali, eles ignoraram essa informação e focaram só no Doutor Estranho. Tudo isso mesmo tendo acabado de contar como o Darkhold corrompeu o Doutor Estranho deles. Se liga, tava vindo uma feiticeira escarlate nas mesmas condições, ou pior do que, né, o finado Doutor Estranho deles. Aquele que foi corrompido por uma ameaça gigantesca. Tudo bem, eles estavam preocupados com os efeitos da incursão, mas quanto tempo eles tinham pra resolver isso? Com certeza mais do que impedir a maluca da Wanda, né? Um problema de cada vez. E pra mim, a Wanda chegando com os poderes do Darkhold é muito mais urgente. Não quero saber. A Wanda chegou tocando o terror e nessa hora toca um alarme. A sala dos Illuminati é invadida pelas imagens do caos que ela estava causando. Mas mesmo com o bicho pegando lá fora, nem todos vão até ela. Olha isso. O Xavier e o Mordo ficaram pra conversar com o Strange, que estava algemado, sem condições de usar os poderes dele. Qual o sentido disso? Sério. As imagens estavam ali. Dava pra ver que os Ultras não estavam dando conta. Dava pra ver que ela estava hiper poderosa. Mas mesmo assim, o senso de urgência não bateu no Xavier nem no Mordo. Em mim bateria fácil. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Vamos fazer alguma coisa. Aliás, depois que o Mordo e o Strange ficam sozinhos na sala, o Mordo nem se preocupou em ativar as imagens de novo pra ver se a galera tava se saindo bem lá fora com a Wanda. Fala sério, né? Galera, eu, no mínimo, ia querer saber se eu tivesse esse recurso. Uma mentira do bem. É impossível falar das cenas dos Illuminati sem falar no que o roteiro fez com Reed Richards. Eu tenho que bater nessa tecla de novo, galera. Você já sabe onde é que eu vou chegar, tá? Com uma tremenda mancada, fazer o homem mais inteligente do mundo, the smartest man alive, tentar convencer a Wanda na lábia, no jutsu, falando manso. Eu nem sou o homem mais inteligente do mundo, mas acho que me sairia melhor que ele. Você quer ver? Vamos lá. Ao invés de revelar o poder do Raio Negro, eu ia dizer: beleza, Wanda, o Raio Negro sabe onde estão os seus filhos. Fala pra ela aí, mano, mas fala no ouvidinho, tá bom? Porque ele é bem tímido, né? Pronto, crise resolvida. Esqueceu os poderes. 2. O professor Xavier tem muitos poderes telepáticos, né? Entre eles a telecinese, que é uma habilidade de mover objetos com a força da mente. Ele fica muito cansado ao fazer isso. Mas ele tem. Mas em momento nenhum ele usou esse poder. Nem mesmo quando ele entrou na cabeça da Wanda. Pra tentar resgatar a Wanda, aquele universo que estava debaixo dos escombros, ele tentou puxar ela com as próprias mãos e foi complicado. Mas se ele usasse a telecinese, pronto. Num segundo estava resolvido. Não precisava puxar a Wanda, era só mover as pedras. Simples assim. Aliás, tem vários poderes úteis para essa situação, tá? Como, por exemplo, usar escudos mentais e ficar invisível na mente de outra pessoa. Se ele tivesse usado o que ele tem e não chegasse na mente dela tão vulnerável, talvez ele não tivesse morrido à toa, né? Daquela forma idiota, ridícula. Se eu fosse ele, eu pelo menos ia estar usando tudo. Tudo. Porra, era isso ou morrer. Esqueceu os poderes. 3. Naquela perseguição pelos corredores da sede dos Illuminati, a Wanda foi se arrastando atrás do Strange, da Christine e da América. Ok, a cena tinha a função de fazer um efeito macabro. E funcionou, né? Me Carrie estranha, né? Fazendo assim. Mas na boa, vamos lá, a gente tem que dizer o que a gente faria ou não faria. Se eu sou a Wanda, eu ia voando. Se é pra tocar o terror, pô, bora de pacote completo. Mas Peter pode ter limitações na dominação onírica. Beleza, pode até ser. Mas ela fez coisas muito maiores e mais complexas enquanto possui a Wanda daquele universo.
Porra, voar não era nada. Tá esperando o quê? Quando eles abrem a porta pro livro dos Vichantes, o Doutor Estranho saltou e não voou. E pra piorar, ficou esperando a Christine e a América pularem também, pra só depois ele ir até o livro. Na boa, galera, se eu sou ele, eu voava até o livro. Pegava lá e abria um portal pra qualquer lugar daquele mundo. Foco! Esqueceu dos poderes 4. Bom, o Strange Sinistro estava corrompido pelo Darkhold há muito tempo, certo? Significa que em questão de poder, ele estava muito mais casca grossa que o Strange do Samuel, não é? Pô, ele tinha um terceiro olho e tudo. Então por que o Sinistro não acabou o componente no estalar de dedos? Ele não estava nerfado, tava? Mas agiu como se ele tivesse. Ele ficou de papo, tentou negociar, a luta foi equilibrada e pra piorar, morreu de queda. É queda, foi o tipo da morte. Ele morreu de quê? De queda. Se eu sou ele, não tinha conversa não, galera. Era detonar com outro Strange e pronto, acabou. Morre, cara! Pegou leve e se deu mal. Do jeito mais fácil, no final do filme, a Wanda tomou consciência de tudo que ela fez e decidiu destruir o Undagore para que ninguém mais tivesse acesso às inscrições do Darkhold. Só que ela fez isso de dentro da montanha. Por que ela não fez isso de fora? Tudo bem, aquela luz vermelha pode sinalizar que ela usou magia e pode até ter sobrevivido. Mas mesmo assim, na boa, se eu sou ela, eu voaria e faria dali, ó, assistindo de camarote. É muito mais fácil, né? Você também, essa aí você concordou. Estranho falando com estranho. Pois é muito estranho isso aí, né? Na cena pós-crédito, a Clea aparece e convida o Doutor Estranho pra resolver uma incursão. Só que ela não se apresentou, ela não fez nada pra que ele confiasse nela. E mesmo assim ele foi. Tipo, ela só desafiou. E se fosse uma cilada? Ele não sabia quem era ela, ele não sabia se ele tava indo pra onde ela falou mesmo, ele só foi. Eu não toparia tão fácil até saber que é a verdade, concorda? Meu pai e minha mãe sempre me ensinou, não fale com estranhos, né? Bom, no caso aqui o estranho é ele, né? Mas você entendeu? Bom, galera, essas foram as coisas que eu pensei. Você concorda comigo? Pensou em coisas diferentes? Eu quero ver, realmente. Comentem, comenta aqui embaixo, capricha e ó, toca aqui agora. Ativa o sininho, vamos lá, vamos como? Toca aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou fazer essa lista 2 e você vai ser creditado, mas você tem que ver esse vídeo, né? Vai ser bom pra caramba, já pensou um vídeo desse aí com a lista 2, um vídeo 2 com o seu nome, vai ser maneiro pra caramba, porque você vai ser o roteirista. Valeu, galera! Uhul!